Nós continuamos aqui no nosso bate-papo sobre a voz com a fonoaudióloga Josimar Gulim Martins. Josimar, a gente falou no bloco anterior, né, pessoal que chega na sexta-feira ou chega no final da balada, toda semana tá com a voz rouca. Às vezes as pessoas dizem, ai, eu falei tanto que fiquei cansado. Falar cansa? Cansa. Cansa. E olha, uma queixa muito comum, principalmente em pessoas que usam durante o dia todo a voz, o relato de que está cansado e está com a voz cansada, e você sente mesmo essa sensação na garganta. Então, assim, a melhor forma, só que para dizer isso para o pessoal que está voltando da balada, rouca é uma coisa meio complicada. O que na balada vai criar isso? Principalmente a competição sonora. Ah, ok. Então, você já tem uma laringe que está se mostrando deficitária. Ela não está correspondendo à quantidade de voz, de projeção que você precisaria. Então, se é característico do final de semana, significa que você, na balada, está competindo com o som ambiente, está tentando falar mais alto do que todos tudo, e acaba, então, tendo esse sintoma, né? Quando é um profissional que trabalha o dia todo, como um professor que trabalha 2 períodos, então são 8 horas falando, chega no final do dia, sente aquela sensação de cansaço vocal, dor, né? Às vezes até uma sensação de uma fisgada aqui na região do pescoço, né? Isso está demonstrando que você está trabalhando com muito esforço. O ideal para esse profissional seria trabalhar com aquecimento e desaquecimento de voz. Ah, quer dizer, funciona como qualquer músculo do corpo, quer dizer, para você, se você está errando na atividade ou não está aquecendo, você vai ter dor muscular. Nós O somos processo é esse. atletas da voz. Vamos colocar assim? Aham, é Atletas da interessante. voz, né? O atleta, quando vai correr, ele faz toda uma preparação. Desde alimentação, hidratação, leva a Gatorade, não tem? Tudo aquilo. Vai fazer preparação física, vai fazer alongamento muscular para não ter lesão, porque se ele não fizer isso, ele vai ter uma lesão muscular. É a mesma coisa. É um músculo recoberto de uma mucosa muito frouxa, então você sempre tem que imaginar uma cortina ao vento, uma coisa muito frouxa. Toda vez que essa mucosa da prega vocal é agredida de uma forma ou outra, o que acontece? Essa cortina fica mais rija, fica mais pesada, você começa a ter pigarro. O pigarro é uma defesa. Pigarro constante é sinal de que não está muito bem ali o funcionamento da prega vocal. Não é normal uma pessoa de 1 em 1 minuto limpar a garganta. E o fato de você limpar a garganta está agredindo a prega vocal. Então ela, para se defender, pobrezinha, ela secreta mais muco e você torna a pigarrear. Então é um ciclo horrível. A gente tem que cortar, a gente tem que voluntariamente, né, conscientemente, interromper o ciclo do pigarro e tentando limpar com exercícios. Então, o que é o ideal? Aquecimento vocal são exercícios muito simples, se aprende muito rápido, normalmente baseados em vibração de língua e de lábios, né, que você coloca antes do teu período de trabalho e no intervalo depois, para normalizar a musculatura. São exercícios que trabalham a função vocal sem que você tenha que falar durante eles. Essa é a metodologia, né? Então você coloca exercícios que o cérebro não consiga interpretar como algo de fala, porque toda vez que você vai pensar em falar, você vai disparar o mesmo movimento que você vem fazendo, com a mesma tensão. Então você engana com os exercícios meio bobinhos e ele acaba normalizando a musculatura e é muito rápido o efeito. 5 minutos de aquecimento vocal, você percebe uma diferença muito grande na voz. Quer dizer, então, quando você pensa em falar, a tua corda vocal interpreta isso como palavras. Ela Isso. fala junto. O ajuste já fica feito daquela forma. Se você desenvolveu, eu sei o que é falar confortavelmente. E eu não cometo esses abusos. Né? Mas para alguém que está com a laringe, já não está com a laringe muito bem, e vem durante um tempo tentando continuar desempenhando a função, ele vai acabar desempenhando com mais tensão, para poder ajustar, para tentar se sobrepor a essa coisa que não está funcionando direito. Isso acaba acontecendo, é muscular, como qualquer outro tipo de coisa muscular. E isso é muito difícil de desativar, porque você vai ficando interpretado que aquela é a maneira correta, aquela maneira tensa, aquela maneira apertada de falar. E vai resultando em mais lesão, mais agressão à prega vocal.
E você estava falando da pessoa que tem o hábito de né, pigarrear o dia todo. O estresse piora isso? Porque tem pessoas que têm isso como um tique nervoso, né? Sim, piora, com certeza. Aí veja, Quando a pessoa está nervosa, inclusive a voz parece que fica mais esganiçada, né? exato, a voz mostra tudo da gente. Você pode estar com a cara mais perfeitinha do mundo, cabelo penteado, maquiagem maravilhosa, roupa fantástica, mas a tua voz, ela te trai, ela te mostra de uma maneira muito escancarada, né? Então, ela mostra sentimento, ela mostra, como eu falei, a noite mal dormida, ela mostra o teu resfriado que ficou para trás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela está mostrando saúde. E o pessoal que tem complexo com a voz? Agora já vou abusar de você como profissional. Tem gente que acha que tem a voz muito fina, ou muito rouca, ou muito baixa, ou muito alta. Tudo isso dá para consertar com fonoterapia? Dá, porque muitas vezes o que está errado é o foco, né? Então a ressonância está errada, a pessoa não sabe aproveitar a caixa de ressonância para deixar essa voz mais amplificada, esse on que a gente brinca, né? A voz de rádio, a voz com projeção. Então, utiliza apenas a caixinha aqui, então a voz ganha uma característica, sabe? Essa voz que fica pezinha para dentro, que fica... É tudo uma questão de impostação, uma questão de projeção, o aquecimento ser bem feito e bem colocado. Eu não conhecia uma voz que eu não pudesse mexer ainda. E olha que eu trabalho desde 84, não é pouco tempo. Não é pouco tempo. E todas têm conserto, então... Todas têm algo para se fazer. Josimar, e para a gente encerrar aí para o pessoal, que dicas que você poderia passar, dicas práticas para o dia a dia, para que as pessoas não agridam tanto um instrumento de trabalho tão precioso como a voz? As mais básicas, hidratação, 2 litros de água por dia, são necessários não só para a voz, mas para todo o organismo. Faz muito bem. Não, se você é profissional da voz, não utilizar roupas apertadas, principalmente em região de laringe e em região de diafragma. Postura correta, bem apoiada, né, para que as costas estejam retas e o diafragma livre, senão você não tem como projetar a voz. E são coisas importantes. Aquecimento e desaquecimento de voz. Que mais? Procurar fazer exercícios de relaxamento de pescoço, relaxamento de lábios e língua, giro de língua, que a gente sempre dá para os pacientes para normalizar essa musculatura. Que mais? Das mais básicas. Assim, das mais importantes. Das mais importantes. Esse aquecimento vocal tem exercícios vibratórios muito simples, né? Normalmente é baseado nesse exercício, esse com modulação, né, o trrrá, trrré, vibração de ponta de língua, não de base. E esses exercícios resultam rapidamente. Hoje é muito fácil de ver, porque nós temos vários programas que mostram espectrografia. Então, as pessoas são muito visuais. Eu sou muito visual. Então, quando você mostra para o paciente o começo da terapia, onde está ali o espectro de voz dele, com linhas escuras, pequenas, ali na base do espectro, e depois de um aquecimento de 5 minutos, 8 linhas, todas elas bem coloridas, então você vê de cara o resultado e consegue entender o efeito do exercício. Então, é muito mais fácil hoje em dia de trabalhar do que, né, na época que eu comecei. E você vê o resultado mais rápido do que na academia. O pessoal vê o resultado, anima mais, porque vê o resultado mais rápido do que na academia. Porque hoje não tem mais ensaio e erro, né? Você associa o programa de voz, né, a espectrografia e outros programas que têm vários recursos hoje em dia, associados com a laringoscopia, que hoje está muito mais criteriosa, os médicos sabem o que eles estão procurando. Então, você sabe em cima do que está trabalhando, qual é o exercício específico para trabalhar aquilo, e o resultado é muito rápido. Tá certo, Josimar, muito obrigada. Bom trabalho para vocês, que eu sei que semana que vem vocês estão agitadíssimos aí por conta das ações da Semana da Voz. E principalmente, muito obrigado das dicas. Imagina, todos os anos estaremos aqui falando sobre essas dicas no Dia da Voz. Tá certo, agradeço obrigada. a oportunidade, Ana. No próximo bloco, um bate-papo com Rafael Lisieski sobre a campanha de Dia das Mães. É um instante só.